Fala vestibulandos, tudo bem? Professor Amaury com vocês. Na aula de hoje vamos fazer uma bateria de exercícios sobre globalização. Prestem atenção, pessoal, porque quando a gente fala de globalização, também vai pegar ali conteúdo de indústria e de terceira revolução industrial. Então vem comigo que a gente vai fazer uma bateria de exercícios do Enem e de outros vestibulares também. Então vamos lá. Estadual do Ceará. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. A partir do excerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem, então, sobre problemas ambientais globais. Vamos ver aqui. A. Na forma como o homem, em sociedade, apropria-se da natureza. B. Nas relações de consumo e não nas relações de produção. C. Principalmente na formação de exploração de recursos naturais não renováveis. Ou D. Apenas na relação de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo. Galera, presta atenção ali nas duas primeiras linhas do texto. Vou até ler novamente com vocês. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Então, relação homem-natureza, ser humano-natureza. Por isso, letra A. Perfeito? Então, na forma como o homem sociedade se apropria da natureza. Perfeito? Então, o ser humano vê a natureza como recurso. Vamos lá para outra questãozinha aqui da UERJ. O atual processo de globalização nada mais é do que a mais recente fase de expansão do capitalismo. Vamos lembrar que a globalização é um mundo cada vez mais conectado, um mundo cada vez mais integrado, facilitando a circulação de mercadorias, pessoas, capitais, empresas, serviços, etc. Só que agora essa expansão, e esse é o dado novo, pode dispensar a invasão de tropas, a ocupação territorial, pode abrir mão, enfim, da guerra. A farda agora é o terno e a gravata, pelo menos para novos executivos generais. As novas armas são agilidade e eficiência. Lembrando, né, pessoal, hoje em dia é só apertar um botão também, tá? Aí vamos lá. Dois fatores que explicam o caráter de agilidade nessa nova fase da expansão capitalista, em que o poder é exercido também pelo mercado. São, então, dois fatores que explicam o caráter de agilidade nessa nova fase, ou seja, da globalização, em que o poder é exercido também pelo mercado. Então, dá uma olhada aí, pessoal. A, B, C ou D? A. Comércio diversificado de produtos agrícolas. Privatização do setor de serviços. Pessoal, produtos eletrônicos, tecnológicos, tá? Então, esquece aqui a letra A. B. Expansão na circulação de mercadorias. Recuo das migrações internacionais? Recuo não, né? A gente vê aí aumentando. C. Controle de informações? Não. Circulações mais livres. Produtividade ampliada das empresas estatais. Também ficou estranho aqui, empresa estatal, tá? Então, gabarito, letra E. Avanço nos meios de comunicação e desenvolvimento do transporte. Isso aqui é clássico, né, pessoal? A globalização tem a ver com a evolução tecnológica, principalmente dos meios de comunicação e transporte, pois eles vão superar as distâncias e facilitar a circulação. Tudo bem? Então, olha só, realmente, né? Letra D. Aí vamos lá, Enem 2015, pessoal, vem comigo. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como uma criação de uma nova economia global, embora este seja o seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Então, lembrando, né, a globalização, evolução tecnológica da comunicação e dos transportes, fazendo um mundo cada vez mais integrado. Isso vocês não podem esquecer. Aí, continuando. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Então, olha aí, transporte, comunicação de novo. Isso se tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a... Então, vamos lá. A, B, C, D ou E. Dá uma olhadinha aí. Criação de uniões aduaneiras, difusão de padrões culturais, melhoria na infraestrutura de transporte, show de bola, né?
D. Supressão das barreiras para a comercialização. E E. Organização das regras nas relações internacionais. Então, pessoal, como eu falei, né, os obstáculos técnicos seriam o quê? A evolução do transporte e da comunicação para superar as distâncias. Então, uma comunicação instantânea, extremamente veloz, e transportes também cada vez mais rápidos. Então, a circulação das mercadorias mais facilitada. Então, por conta disso, né, pessoal, ficamos aí com o gabarito letra C. Então, prestem atenção, porque muitos dos gabaritos vão rodar ali em torno do quê? Evolução tecnológica da comunicação e dos transportes, perfeito? Outra questãozinha aqui, ó, vem comigo, do Enem 2015. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Então, um textinho aqui, né, do grande mestre Milton Santos. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, tá? Então, ó, setor produtivo e mundo do trabalho, que é duas coisas, tá? Advindas das transformações citadas no texto estão presentes respectivamente em... Então, o que vamos perceber, pessoal? No mundo globalizado, a gente vai ter uma produção fragmentada, descentralizada, ou seja, espalhada em vários países ao mesmo tempo, por conta, né, da evolução tecnológica da comunicação e dos transportes. A gente vai perceber que a produção ela se desloca para lugares mais baratos. Então, é comum uma empresa de um país desenvolvido se instalar num país subdesenvolvido, tá? E a gente vai perceber o seguinte também, né? A gente vai notar que essas evoluções tecnológicas vão alterar o mundo do trabalho. Ao invés de facilitar, a gente percebe que tem aumentado o desemprego, a exploração por meio dos aplicativos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Aí vem comigo, ó. Lembrando que ele quer duas coisas ao mesmo tempo, né? Respectivamente. Então, ó, letra A, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Pessoal, eliminação das vantagens locacionais não. As empresas estão em busca das vantagens locacionais. O que são vantagens locacionais? Mão de obra barata, livre taxação de impostos, uma boa infraestrutura e assim por diante, tá? B, limitação dos fluxos logísticos, limitação no mundo globalizado. Já está estranho, né? E fortalecimento das associações sindicais. Não, os sindicatos enfraquecem. C, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Não, valorização, né? Você tem que ser cada vez mais, né, estudado, cada vez mais qualificado para isso. Tudo bem? D, concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Quem dera, né, pessoal? Quem dera. Isso aqui não acontece. Então, por conta disso, gabarito letra E, automatização, ou seja, mecanização, avanço tecnológico dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. O chamado desemprego estrutural, ou seja, quando você perde seu posto de trabalho para uma máquina, definitivamente. Tudo bem? Outra questãozinha aqui, vamos lá. Em tempos de economia globalizada e alta competitividade internacional, o crescimento econômico brasileiro vem esbarrando em dificuldades impostas pela inadequação de seu sistema de transporte, ainda predominantemente rodoviário. Lembrando, pessoal, qual é o tipo de transporte ideal para países continentais de grande dimensão territorial? O trem, a hidrovia, tá? O rodoviário é bom para pequenas e médias distâncias. Passou de 500 km, ele já não é tão eficiente, tá? A respeito das políticas de transportes de cargas no Brasil, assinale a opção correta. Então, lembrando, né? Carga no Brasil, predomina o quê? O rodoviarismo. Aí vamos lá. Letra A. As dimensões continentais do país, associadas a algumas de suas condições naturais, como um relevo fortemente acidentado, impediram a implantação de uma matriz de transporte multimodal. Pessoal, não tem nada a ver com as condições naturais, mas sim com os níveis de investimento e também, né, por questões políticas. Tudo bem? Então, cuidado aí. B. O transporte ferroviário é pouco utilizado no território brasileiro. Beleza.
por se tratar de um sistema caro e complexo. Pessoal, ele é caro para implementar. Ao longo prazo, ele se torna mais barato, porque o rodoviário tem muita manutenção. O ferroviário tem bem menos manutenção, tá? Então, cuidado. Incompatível com o nível de desenvolvimento econômico contemporâneo do país? Não, tá? Então, infelizmente, a A e a B, até o momento, né? C. O transporte de carga por caminhões tem um custo mais elevado do que o realizado por outros meios. Beleza. Como trens e navios, com certeza, tá? O mais barato, pessoal, são as hidrovias, depois as ferrovias e o último são as rodovias, visto que o volume de mercadorias transportado por litro de combustível é menor. Sim, os trens e os navios levam muito mais carga, pessoal, infinitamente mais, não tem nem comparação, tá? Então já parece que é a letra C. D. O transporte ferroviário tem se apresentado como principal substituto do sistema rodoviário em função dos maciços investimentos estatais na expansão desse modal no fim do século XX. Totalmente errado, tá? Então, por isso, gabarito realmente aí, letra C. Show de bola? Outra questãozinha aqui, vamos lá, ó. Região Sul, presta atenção, ó. 14,7%, Estado de São Paulo, 50,9%. 1990, 36% no Sul, 35,35% em São Paulo. O texto e a tabela acima tratam do reordenamento espacial da indústria. Então, ele está mostrando aqui, ó, nível industrial. Aí, seguindo, ó. Então, ele quer saber o seguinte, sobre o espaço industrial brasileiro e suas recentes transformações, assinale a opção correta. Então, percebe, né? Antigamente, São Paulo concentrava muito mais, tá? Hoje em dia, concentra menos e o Sul aumentou. Pessoal, vamos lembrar, a partir da década de 90, a gente tem o quê? A desconcentração industrial. Desconcentração industrial. Beleza? Aí vamos lá, letra A. O reordenamento do espaço produtivo no Brasil é resultado da combinação entre novas formas de produção e de organização social surgidas a partir dos anos 70, somada ao planejamento estatal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras, tá? B. O processo de desconcentração das atividades produtivas para fora da região sudeste culminou com uma indiscutível perda de comando dessa região sobre o sistema industrial nacional. Pelo contrário, pessoal, a produção realmente diminuiu no Sudeste, mas o controle administrativo ficou mais forte, tá? O que se deslocou foi a produção, mas a administração permanece ainda nesses grandes centros, tá? Então, cuidado com a letra B. C. Seguindo a tendência percebida nos países centrais, a desconcentração industrial brasileira produziu espaços que se destacam como vanguarda tecnológica no país, como é o caso da região Nordeste? Claro que não, pessoal. Nordeste começa a crescer cada vez mais na década de 90 também, tá? D. A desconcentração industrial brasileira atingiu de forma mais contundente o estado de São Paulo, que perdeu sua posição de liderança no parque industrial no início do século XXI. Perder não perdeu não, tá? E a gente vê aqui a tabelinha, né, outras regiões aumentando, e destaca aí o Sul. E letra E. Entre 64 e 85 foram criados pelo Estado órgãos de planejamento e desenvolvimento regional, cujo propósito único era fomentar o aproveitamento apenas das potencialidades naturais das macro-regiões. Apenas potencialidades naturais? Não, tá? Então, cuidado. Por isso, pessoal, por uma questão aí de eliminação, como a gente viu, né? Gabarito aí realmente letra A, tudo bem? Vamos lembrar que essa desconcentração industrial aí das empresas no Brasil foi encabeçada, incentivada pelo Estado, tá? Fazendo o quê? Promovendo uma redução das desigualdades regionais. Vamos lá, outra questão. Uma das características da indústria brasileira
é ter grande parte de seu parque industrial concentrado na região sudeste. Isso aí, né, com certeza. No entanto, nas últimas décadas teve início uma nova tendência, a desconcentração industrial. Sendo assim, com relação ao modelo econômico brasileiro, assinale a opção correta. Pessoal, vamos lembrar, né, desconcentração industrial sempre a partir, né, mais fortemente, do final da década de 80, mas sobretudo década de 90, tá? Indiscutivelmente. Aí vamos lá. Letra A. Até os anos de 1930, a economia brasileira possuía uma forte integração nacional. Não, claro que não, né, pessoal? O Brasil ali muito voltado para o Sudeste apenas, tá? O Brasil vai ter uma maior integração nacional a partir mais da década de 50, tá? Em 1930 até começa a ter uma integração nacional, mas ela não é forte, tá? O Brasil ainda está muito voltado para o litoral e para o Sudeste. Aí vamos lá. B, em relação ao modelo de industrialização clássica, tal qual ocorreu na Europa, já está estranho, né? Mas beleza. A industrialização brasileira aconteceu de forma tardia. Não, até aí beleza. De forma tardia realmente aconteceu. Em comparação aos países desenvolvidos, a nossa industrialização ela vem quase 200 anos depois. Tendo como ponto de partida o desenvolvimento das indústrias de bens de produção, não. As primeiras indústrias, né, são as indústrias de base. Indústrias de base, matéria-prima e energia. Lá com Vargas, né? C. Nas décadas de 30 e 40, várias montadoras multinacionais de automóveis se implantaram no ABC paulista. Não, a partir da década de 50. Ali com JK. Até botar aqui pra vocês, JK. Tá? Então já tá errado a C aqui. Já nem leio mais a C, né? D. A partir da década de 50, seguindo as imposições neoliberais, não, pessoal, neoliberalismo final da década de 80, principalmente na década de 90. E na tentativa de reduzir custos, as indústrias que antes se concentravam no entorno das cidades menores, não, nas grandes cidades, né? Tudo errado. Então, por isso, gabarito letra E, né? O neoliberalismo, show de bola, né? A partir da década de 90, associado à expansão da rede de transporte do país, possibilitou as várias cidades de médio porte se tornarem mais atrativas ao interesse dos complexos industriais cada vez mais ávidos por lucros. Perfeito, pessoal. A desconcentração industrial vai promover um crescimento das cidades médias, tudo bem? Essa é a tendência que a gente percebe desde então. Então, por conta disso, realmente, nosso gabarito ali, letra E, beleza? Então, continua aqui comigo, próxima questão. Essa aqui é excelente, pessoal, para a gente entender essa produção fragmentada, desconcentrada. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado na Indiana. México e França usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Então ele vem falando aqui vários países, tá? Cada coisa, cada país é feito num lugar diferente, cada pecinha, né, vem de uma região. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e as edições e cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Pessoal, essa misturada toda só é possível graças à globalização, aos avanços tecnológicos. Teias globais, ou seja, conexões, né, de diferentes lugares, disfarçam-se com o uniforme nacional que lhe mais é conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de... Então vamos lá. Letra A. Linhas de montagem e formação de estoques. Não. Pessoal, isso aqui é uma referência, né, ao Fordismo. Segunda Revolução Industrial. Então cuidado, não é isso não, tá? Aí vamos lá. B. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Como assim empresas burocráticas, né? Não tem muito sentido. Mão de obra barata até, tudo bem. C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Controle estatal vai contra o texto, tá? Então, é uma empresa que está espalhada em vários países, mas não tem controle estatal. D. Organização em rede, ó, P's globais, né? Show de bola. Organização em rede, ou seja, conexão de diferentes lugares, e tecnologia da informação, já parece que é D. Letra E. Gestão centralizada e protecionismo econômico. Tudo contra o texto. Então, realmente, gabarito aí, letra D.
Outra questão, Colégio Naval 2013, questãozinha muito boa. O processo de industrialização que se desenvolveu no Sudeste provocou várias transformações no espaço geográfico dessa região. O avanço da atividade industrial desencadeou grandes mudanças, tanto no espaço rural como no espaço urbano, principalmente nas áreas onde a industrialização ocorreu de maneira mais intensa. Com relação às transformações causadas pelo processo de industrialização ocorrido no Brasil, assinale a opção correta. Pessoal, vamos lembrar aqui, tá? A indústria transformou a cidade e o campo. A cidade foi ganhando importância, concentrando pessoas, atividades, comércio e etc. E o campo ficou mais subordinado à cidade. O campo agora é um fornecedor de matérias-primas, trabalhadores e alimentos, tudo bem? Então, falado isso, vamos lá para as nossas opções. Com relação às transformações causadas pelo processo de industrialização no Brasil, vamos ver o que é correto. Letra A. Somente a partir da década de 80, a industrialização chegou ao campo. Errado. Em 1960, com a Revolução Verde. Ou seja, Revolução Verde foi o quê? A Revolução Industrial no campo, tá? E aí o Brasil ficou mais tecnológico, né, no campo. Perfeito? Então, a letra A já está errada de cara. B. Ao mesmo tempo que a produção agropecuária cresceu, o mesmo ocorreu em relação à subordinação do campo com a cidade. Foi o que eu falei, né, pessoal? Palavrinha-chave aqui. Pois os grandes centros urbanos passam a comandar a produção rural. Já aparece que a letra B. C. Na medida em que a urbanização se efetiva na região sudeste, as atividades agroindustriais se enfraquecem gradativamente. Estranho? Não, no Brasil não, tá? Especialmente no estado de São Paulo, onde as indústrias avançaram sobre as áreas rurais. Não, pessoal, São Paulo é uma potência industrial, comercial e também na agropecuária. O maior produtor de laranja do Brasil e maior produtor de cana-de-açúcar também, né? Do etanol. Então, cuidado, tá? D. Nas áreas próximas aos centros urbanos, especialmente junto às regiões metropolitanas, verificam-se as maiores concentrações de grandes proprietários rurais. Já tá estranho, né? As quais se beneficiam da infraestrutura gerada pela industrialização? Não. Letra E. No Sudeste, vamos lembrar, tá, pessoal? Grandes propriedades estão onde? No Centro-Oeste, no Norte, tá? Letra E. No Sudeste, o desenvolvimento do setor primário contribuiu para que diversas áreas urbanas de municípios vizinhos se unissem e gerassem o surgimento de várias aglomerações conhecidas como megalópolis. Não, nada a ver, tá? O Brasil ele tem uma megalópole em formação, que é Rio-São Paulo, mas ainda não tem essa megalópole 100% formada, tá? Então, realmente, ali, gabarito, letra B de bola, perfeito? Aí, vamos lá, outra questãozinha, ó. Questãozinha um pouquinho diferente, só porque ela é muito boa para eu comentar aqui com vocês. No âmbito econômico, o comércio foi responsável pelo contato de regiões relativamente autossuficientes. O intercâmbio mercantil caminhou ao lado da ampliação das possibilidades de circulação no globo terrestre e, de certa forma, fomentou o processo hoje conhecido como globalização. Com relação a esse assunto, a globalização, julgue os itens a seguir. Aí vamos lá. A fragmentação internacional da produção industrial em escala global é uma forma atual e radical da divisão internacional do trabalho, pelo que a gente viu nas questões anteriores. Pessoal, lembra daquela questão lá que eu mostrei para vocês, né? O carro ele é feito em vários países ao mesmo tempo, tá? E aí, o que vocês acham? O que a gente percebeu, né, pessoal? A produção ela é o quê? Fragmentada, tudo bem? Por quê? A evolução tecnológica possibilita isso. Então, as empresas vão escolher os lugares mais baratos para se localizar. Depois, eles reúnem tudo num lugar e fazem a montagem, tá? Os automóveis, isso é muito comum. Igual aquela questão que a gente viu, né? O marketing é de um país, a produção é do outro, a matéria-prima é do outro. Então, ó, várias conexões de diferentes lugares, tá? Então, por conta disso, tá certinho aqui a nossa afirmativa, tudo bem? Outra questão, ó. A globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo. É a atual fase do capitalismo, tá? Que atinge as diversas esferas da sociedade em escala planetária. Então, a globalização ela é econômica, ela é cultural, tá? Vamos lembrar que tem uma grande troca de culturas, de línguas, costumes, tudo bem? Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de um processo o qual, aí vamos ver qual o melhor completa ali. Embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial,
É seletivo, excludente e desigual. Perfeito, tá? Então, a globalização ela vai deixar os espaços das cidades cada vez mais parecidos, as mesmas empresas, as mesmas propagandas, as mesmas arquiteturas, inclusive, mas a gente vai perceber, né, que a globalização também vai evidenciar as desigualdades, pois nem todos os países possuem a mesma função dentro desse mundo globalizado, tudo bem? Continuando, vamos deixar aqui a letra A, então, guardada. B. Embora apresente tendências à fragmentação do espaço mundial, tem reduzido as desigualdades socioeconômicas? Não. Reduzido não tem, não. Tem aumentado as desigualdades, ricos cada vez mais ricos, tá? C. Eleva a produção da riqueza? Não. A globalização evidencia as desigualdades e conduz à distribuição equitativa de renda entre os países do mundo? Não. Tanto é que existem países desenvolvidos e subdesenvolvidos. D. Reduz a competitividade entre os países? Não. Aumenta. E ameniza os conflitos nacionalistas? Não, né, pessoal? A gente está tendo guerra aí, ó, Israel-Palestina, Ucrânia e Rússia, continente africano, Sudão e Sudão do Sul, enfim, o que mais tem é conflito, né? Então, por conta disso, realmente ali, né, gabarito e letra A. Outra questãozinha, ó. Em todas as partes do mundo, a propaganda nos incentiva a adquirir novos produtos, a substituir os mais antigos pelos mais novos. Ou seja, a gente está falando aqui da obsolência programada. Quando um produto é pensado para realmente ficar obsoleto, para ser trocado, é uma lógica consumista. Os objetos que têm uma durabilidade menor são substituídos rapidamente por outros. Alguns produtos são fabricados para serem utilizados uma única vez. Copos descartáveis, fraldas, guardanapos, enfim. O que acaba gerando muitas toneladas de lixo, com certeza, né? Muito impacto ambiental. Aí vamos lá. Há muita discussão sobre a questão ambiental, principalmente quando envolve a chamada ação antrópica e o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. Questão ambiental do mundo globalizado. Aí vamos lá. Vem comigo. Número 1. A maior parte do lixo no Brasil é depositada em lixões a céu aberto. Perfeito. Esse modo de descarte é horrível, tá, pessoal? Trazendo sérios riscos à saúde. Perfeito. Por serem focos de doenças, os mesmos representam um dos mais graves problemas ambientais. Show de bola, né? Não tem nada de errado, não. É isso aí mesmo. 2. Dentre outros fatores, a reciclagem poupa energia e até água. Perfeito também. Como observado no caso das latinhas de alumínio, o que contribui na redução de subprodutos que causam contaminação do meio ambiente. Sim, a reciclagem não é a salvação, mas é uma forte redução de danos. Tranquilo. Então, 1 e 2 verdadeiro. Pode ser letra A, pode ser letra C. A e C. Vou deixar aqui marcadinho. 3. A reciclagem, está escrito errado ali, perdão, é muito importante nessa questão, pois significa que o consumidor deve pensar antes de comprar, ou seja, levar em consideração o resíduo que será gerado, evitando produtos que produzam muitos resíduos. Bem até aqui, né, pessoal? Nada de errado, não. 4. Os aterros sanitários são bons exemplos de sustentabilidade ambiental. Mais ou menos, né? Mas vamos lá. Uma vez que os resíduos resultantes de sua decomposição, conhecidos como chorume, favorecem a vida microbiana. Não, que isso, pessoal. Chorume é altamente impactante. Nem vou ler mais, pelo amor de Deus, tá? Então, realmente, aqui C, né? 1, 2 e 3. Olha lá, 1, 2 e 3. Perfeito. Outra questãozinha aqui, ó. Questãozinha clássica, pessoal. Olha a imagem. Isso lembra o quê? Sabe aquele filme lá do Charlie Chaplin, que todo professor de História e Geografia passa? Tempos Modernos? Não lembra isso? Então, vem comigo, vamos ver aqui, ó. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril se baseava na... Então, olha lá, o trabalhador paradinho, a esteira rolante. Pessoal, segunda revolução industrial. Pessoal, segunda revolução industrial é o quê? Taylorismo, Fordismo. Então, olha lá, exploração do trabalho repetitivo, taylorista, fordista. Não tem nem o que falar, galera. Letra C.
Tudo bem? Outra questão. A Coreia do Sul faz parte dos grupos dos NICS. Aqui no Brasil, né, nos livros didáticos, a gente usa ainda a expressão que já é considerada um pouco obsoleta, tigres asiáticos, tá? Mas não faz mal não. Sigla aqui em inglês, que representa os países industrializados de maneira recente. Podemos destacar como fundamentais para o processo de industrialização desse país os seguintes fatores. Pessoal, qual é o segredo dos tigres asiáticos? Países que cresceram sua economia ali a partir da década de 1970, tá? E eles investiram o quê? Infraestrutura, e educação. Educação para quê, professor? Para saber ler? Não, né? Para produzir tecnologia, tá? Então, pessoal, falado isso, vamos lá. Lembrando que esses países aí, né, dos chamados tigres asiáticos ou NICS, são plataformas de exportação. Número 1. A existência de abundantes recursos minerais metálicos e fósseis que garantiram o indispensável suprimento de energia e os insumos necessários à indústria de base. Não, pessoal, não tem nada a ver, tá? Lembrando que esses países são grandes compradores de matérias-primas, né? Então, cuidado. 2. Maciços investimentos na educação, e na melhoria da infraestrutura de transporte e energia. Foi exatamente o que eu coloquei aqui, né? Então, a 2, ó, certinho. Aí, vamos lá. 3. Concessão de incentivos à exportação. Também tá ficando legal. Lembra que eu falei, né, que esses países se transformaram em plataformas de exportação, né? A gente vai destacar os tigres asiáticos, que aqui vai aparecer com o nome de NICS, tudo bem? Então, concessão a incentivos de exportação, show de bola, tais como redução de impostos e controle da política cambial, perfeito. 4. Grandes estímulos ao consumo interno. Não, se são plataformas de exportação, eles produzem para vender para fora, não para o mercado interno. Via expansão de crédito subsidiado às famílias com o objetivo de expandir o mercado doméstico. Que salada, né? Que salada. Então, pessoal, 2 e 3, gabarito, letra C. Tranquilo? Aí vamos lá, outra questão sobre o toyotismo. Toyotismo é um modo de produção mais eficiente, mais moderno também, que surgiu ali por volta de 1970, lá no Japão, na fábrica da Toyota, né? Onde a gente vai ter o quê? Uma produção de acordo com a demanda, ao gosto do cliente. Palavras-chave, just in time e flexível, tá? Então, vamos lá. Toyotismo é um sistema de produção que modernizou as práticas tradicionais na indústria, ou seja, substituiu, de certa forma, ou melhor, né, modernizou o Fordismo. Sua principal característica é implementação do trabalho coletivo, utilização do sistema just in time. Acabei de explicar, né, pessoal? Palavrinha-chave, não tem como, né? Redução do uso de bens tecnológicos, esquece. Adoção de uma linha de montagem, esquece. Isso aqui é Fordismo. Promoção do trabalho especializado. Especializado também é Fordismo, tá? No caso aqui seria o quê? Qualificado. Então, por conta disso, gabarito, né? Não tem como. Palavrinha-chave ali que sempre vai ser a nossa resposta. Just in time, de acordo com a demanda, ao gosto do cliente. Perfeito? E aí, pessoal, com isso nós finalizamos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Globalização é muito recorrente e faz conexão com vários outros conteúdos, principalmente indústria, nova ordem mundial, terceira revolução industrial, beleza? Então, pessoal, fiquem atentos, não dá mole, revejam essa aula quantas vezes quiser, pois a temática de globalização é muito importante. Espero que tenham gostado, forte abraço, tchau, tchau.